Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, estejam tranquilos. E vamos começar a nossa aula. Nossa aula é sobre curvas de titulação, tá? E é na verdade mais um complemento das aulas que a gente tem tido recentemente sobre equilíbrios aquosos, para juntar um pouco lá com a titulação que a gente teve no começo do ano. Ok? Então vamos lembrar um pouquinho de titulação. Titulação é um método importantíssimo usado no laboratório, um método experimental em que você quer obter a concentração de uma determinada solução que está num certo volume. No desenho aqui, né, você tem aqui que a nossa solução que a gente quer titular, ela está presente nesse Erlenmeyer aqui. Ela está aqui embaixo, tá bom? Pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser outro tipo de composto, né, que você quer determinar a concentração dele. Então a gente conhece esse volume aqui, ok? A gente conhece. Muito bem. Para determinar a concentração desse cara que está aqui no Erlenmeyer, né, a gente vai usar um certo titulante. Titulante a gente vai conhecer a concentração dele, tá? A gente conhece e vai saber o volume que vai usar. Onde está o titulante? O titulante está aqui nessa bureta volumétrica aqui, que está toda demarcadinha com toda graduadinha com volume, né? Aqui eu tenho uma torneirinha da bureta, que a hora que você abre essa torneirinha, ó, presta atenção no apontadorzinho aqui, tá? A hora que você abre essa torneirinha, ela vai começar a pingar, né, o titulante aqui no titulado, que é o Erlenmeyer, onde está a solução aqui no Erlenmeyer, ok? Agora, a gente tem que saber quando fechar a torneira. A ideia, de fato, é reagir o titulado com o titulante, né? Fazer com que a solução que está na bureta reaja com a solução que está no Erlenmeyer. E como eu conheço tudo da solução que está na bureta, né, eu consigo extrair informação usando estequiometria, né, básica, né, uma estequiometria fundamental, é saber o número de mols da substância que está aqui no Erlenmeyer. E uma vez que eu sei o número de mols que está aqui no Erlenmeyer, divido pelo volume aqui, acho a concentração. A gente já fez isso, nós temos um vídeo disso. Eu vou deixar indicado aí na descrição do vídeo o link para você lembrar se você quiser, tá bom? Se você precisar. Muito bem, vamos voltar. Quando que eu sei que eu tenho que fechar essa torneirinha aqui? Eu fecho essa torneirinha colocando um indicador ácido base aqui. E a hora que começa a mudar de cor, eu fecho a torneira. Mas claro que a gente tem que escolher um indicador ácido base adequado para isso, né? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. Um pouco da aula de hoje é pensar qual também indicador eu uso na titulação, né? Podemos acompanhar o processo de titulação através de uma curva de titulação. O que é uma curva de titulação? Né? Uma curva de titulação é uma curva quando você grafica, você coloca o pH no eixo Y, como você está vendo aí nas figuras abaixo, tá? E lá, o pH de quem? O pH da solução que vai ser titulada, do titulado, a solução que está no Erlenmeyer, tá bom? Em termos, ou seja, no eixo X, né, do volume do titulante que vai sendo adicionado. Então, você abre a torneirinha certinho e daí você faz o quê? Você sabe quanto do titulante vai cair lá no seu Erlenmeyer, certinho? Então, você tem pH do titulado lá do Erlenmeyer, você coloca um pH, você vai colocando lá, vai vendo a variação desse pH, certo? E vai fazendo um gráfico, vai anotando, o pH vale tanto, né? E aí, em termos do volume adicionado lá no Erlenmeyer. Então, muito bem. Então, lembrando aqui, ó, vamos pegar esse desenho aqui desse primeiro gráfico. Então, lembrando que pH está sendo controlado aqui no Erlenmeyer. Então, inicialmente, eu vou testar aqui a ideia de você ter um ácido forte e uma base forte. O que vai acontecer? Se eu vou fazer aqui, eu vou fazer o estudo da base forte,
aqui, eu quero saber a concentração dela aqui, eu chego aqui, vou medir, vou fazer o processo de titulação, né? Pego o meu pHmetro, vou pegar meu pHmetro e antes de adicionar qualquer ácido, meço o meu pHmetro. Então esse é o ponto A. O ponto A vai me dar o pH inicial lá do titulado. Portanto, se é uma base, ó, uma base que tem um pH lá em cima, bem maior que 7, então tá aqui em cima. À medida que eu vou adicionando base, então eu abro a torneirinha e vai escorrendo o ácido aqui. Então eu abro um pouco a torneirinha, então escorreu, sei lá, 5 ml de ácido aqui segundo o meu gráfico. 5 ml, tá bom? Aí o que aconteceu? Neutralizou um pouco a base, né? Reagiu um pouco à base, o pH vai diminuindo, né? O pH vai diminuindo. Muito bem. Por quê? Porque eu estou jogando ácido lá. Aí eu jogo mais ácido, joguei 10 ml lá. Ah, joguei 10 ml, o que aconteceu? Pô, o pH aqui medido aqui dentro, está reagindo base, estou consumindo base, então o pH vai diminuindo. Aí o que vai acontecendo? Vou jogando mais. E aí, de repente, você tem essa curva abrupta aqui, porque é uma escala logarítmica, tá? Você vai colocando, é muito sensível a variações de acidez. Quando você pega um menos log na base 10, você tem essa queda abrupta aqui para pequenas variações de volume de ácido adicionado, né? Lembra que o log é muito sensível a pequenas variações. Aí o que acontece? No meio dessa curva aqui que você observa, essa queda abrupta, né? Bem no meio aqui, ó, quando você pega a metade dela, você tem um negócio que é o que a gente chama de ponto de equivalência ou ponto estequiométrico. Que ponto é esse? Esse é o ponto em que você colocou uma quantidade suficiente de ácido aqui que neutralizou completamente a base, ou seja, toda a base que você colocou aqui dentro foi neutralizado por todo o ácido que escorreu aqui dentro. Então, como é que você acha o ponto de equivalência numa curva de titulação? Pega a hora que você tem essa queda abrupta aqui, né? Essa parte mais reta do ácido, pega o bem meinho dela. Como é um ácido forte, uma base forte, você já esperava que se forma um sal que vai ter um ponto, que vai ter uma neutralidade, né? Ele tem um pH em torno de 7 ou 7 exatamente, é um sal de caráter neutro. Quando o seu sal, você vai entender bem melhor isso, por isso que é tudo uma sequência. Você vai entender mais fortemente isso quando você vê a hidrólise do sal. A hidrólise do sal, ó, vai ser exatamente aqui, ó. Um sal com pH em torno de 7, é um sal de caráter neutro. Então tá aqui, ó. Por isso que o ponto de equivalência, quando você pega um ácido forte e uma base forte, vai ter um pH 7, certo? Então legal, muito bom. Agora vamos para outra aqui, tá? Se você está fazendo a titulação aqui de um ácido forte, você quer saber exatamente como ele é, e claro que, deixa eu só complementar outro gráfico, se você continuar jogando o ácido aqui, ó, o pH vai caindo, até completar uma curva de titulação aqui, quando vai escorrendo mais ácido. Por quê? Porque o sistema já neutralizou, já formou o sal, aí o resto que está escorrendo é excesso de base, aí o pH vai caindo totalmente. Certinho? Muito bem. Agora, a gente tem que ver quando a gente fecha a torneirinha para saber que você completou a titulação, a gente tem que escolher um indicador aqui que vai me indicar, ó, eu posso fechar a torneira, a titulação acabou. Tá? A gente tem que pensar nisso. Em geral, é muito importante você lembrar que você escolhe um indicador ácido-base que vai ter uma viragem em torno do ponto de equivalência. Muito em torno, então tem que ser em torno de 7. Tá? Para você fechar a torneira, para você saber que toda a base foi reagida pelo ácido que escorreu a partir da bureta. Tá? No caso aqui, quando você pega um ácido forte numa base forte, vale para o gráfico da direita, se você pegar um azul de bromotimol, ele tem um pH de viragem em torno, uma mudança de cor em torno de 7, o que é uma boa escolha. Tá? Então você escolhe o seu indicador para saber que você tem que terminar esse estudo de titulação, é que aqui a gente invadiu mais, né? A gente completou as curvas de titulação, inclusive depois que todo
o titulado foi consumido pelo processo, tá? Mas aqui é 7, ok? Então, legal? Muito bom. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Nós medimos o pH antes de começar a titulação. O titulado é o ácido forte, o pH aqui baixinho, tá? Aí eu vou adicionando a base a partir da bureta. O que vai acontecendo? Eu vou neutralizando o ácido. O pH medido aqui vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Eu já espero que um ácido forte, uma base forte, vai formar um sal de caráter neutro. Então, o ponto de equivalência, que é o consumo do ácido e o consumo da base totalmente e a formação do sal, tem caráter neutro. Então, de novo, o ponto de equivalência é 7, certo? Muito bem, a gente viu que sal de caráter neutro vem de ácido forte de base forte. Então, o S aqui bem na metadezinha da curva. E você vai escolher um indicador que vai fazer você fechar essa torneirinha para terminar a titulação, um indicador com caráter de viragem, né, um ponto de viragem 7. Certinho? Beleza? Agora vamos ver se não é um ácido forte ou uma base forte, se é um ácido fraco e uma base forte. Já antecipadamente, quando você pega um ácido fraco e uma base forte, lembra? O ácido fraco e uma base forte vai determinar um sal de caráter básico. Lembra disso? A gente estudou hidrólise, a gente entende hidrólise, certo? Uma vez que você estudou hidrólise, você entende hidrólise, a gente vai pensar sobre isso, né? O sal tem caráter básico, então você já espera que depois da titulação você vai formar um sal de caráter básico. Muito bem, o que a curva de titulação vai te indicar? A curva de titulação vai indicar isso para você, porque ó, se você tem lá, né, a seguinte coisa, né, você tem um ácido fraco e você vai estar jogando, você está jogando uma base forte aqui, o titulado aqui é o ácido fraco, e você vai escorrer o titulante com uma base forte, tá? Vamos lá, o pH tá aqui baixinho, você vai jogando aqui, opa, tá aumentando o pH, porque tá neutralizando o ácido fraco. Só que daí, de repente, vai subir a curvinha de titulação em escala logarítmica, né, do pH, e aí vai subir, a hora que sobe a curva, você vai falar assim, opa, é muito sensível, tá? Eu vou ver a metade dessa subida forte aqui. Ah, é o S. Projeto aqui no eixo Y. Ah, o pH aqui de equivalência, né? O ponto de equivalência, o ponto estequiométrico, onde indicou a neutralização total aí, da base que você colocou e do ácido que você colocou, deu 8. Repara que essa seta indica que está acima do 7. Ó, está acima do 7. O ponto de equivalência aqui deu 8. Opa, essa é a prova que a gente tem que você está formando aqui um sal de caráter básico, né? Você já esperava isso, tá? Você já tinha ideia na hidrólise que esse sal tem caráter básico, portanto, ponto de equivalência vai mostrar isso para a gente, ok? Então tá aqui 8, certo? E você tem que ir fechando a torneirinha aqui em torno disso, você vai ter que escolher para que você não coloque menos base, para que você não coloque excesso de base e não faça uma estimativa errada, tá? Um indicador ácido-base que tem uma viragem em torno de 8, certo? Pode ser a fenolftaleína. Aliás, inclusive no slide anterior, vou voltar aqui um pouquinho, você também poderia até ter escolhido a fenolftaleína, porque a fenolftaleína aqui, como a tua variação de pH é muito abrupta, né? Quando está ocorrendo a neutralização total, você tem essa descida muito abrupta aqui, ou aqui, a fenolftaleína, como ela tem uma viragem em torno de 8, 8.4, alguma coisa assim, 8.5, ela também pode, e você coloca pouca base, ou pouco ácido, para nesse momento de mudança abrupta de pH na curva de titulação, poderia ser usado, tá? Ela é menos sensível, você tem um resultado seria não tão preciso da estimativa da concentração do seu titulado, mas você pode usar sim, tá bom? Agora, pensa agora na situação aqui do lado, onde você quer titular uma base fraca, o titulado é só uma base fraca, e você vai jogar aqui o ácido forte, certinho? Ácido forte
com base fraca. Então você sabe que você vai formar um sal de caráter aqui ácido. Então você sabe que o seu ponto de equivalência, o ponto estequiométrico, vai estar abaixo de 7 na sua curva de titulação. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? O que eu preciso fazer? Eu parto aqui de um pH acima de 7, né? E aí eu vou colocando ácido, a curva de titulação vai diminuindo, porque eu estou neutralizando aquela base fraca. Aí tem um momento abrupto. Vai começar a cai. Aí, pera um pouco. A hora que começou a cair muito, eu pego mais ou menos a metade dessa curva. Ponto de equivalência aqui, ó. Esse ponto de equivalência, tá? Vai me indicar, ó, em relação ao caso ácido forte, base forte, ácido forte, uma queda do pH do ponto de equivalência, como esperado, porque o sal tem caráter o quê? O sal tem caráter ácido, então o ponto de equivalência aqui, onde ocorreu a neutralização total entre a base fraca e o ácido forte, é um pH menor que 7. Aqui está aqui em torno de 5, está indo aqui para 4,5, mais ou menos. Então você tem que escolher um indicador que vai indicar isso. Um indicador que tenha viragem em torno desse valor. A gente escolhe, por exemplo, o alaranjado de metila. O alaranjado de metila tem essa viragem em torno de 4,5, por exemplo. Tá? E, novamente, é próximo de, né? Então, fica a mensagem aí em vermelho. A escolha de escolhemos o indicador que possui mudança de cor próximo ao ponto. Esse é o ponto de equivalência na curva de titulação aí. Certinho? Então, essas são as curvas de titulação. São essas curvas em que tem essa subida abrupta, que você está graficando pH em termos do volume do titulante que está sendo adicionado na solução que você quer conhecer a concentração. Legal? E aí você vai saber escolher o indicador, você vai saber escolher saber também o caráter do sal que está sendo produzido na titulação, porque o ponto de equivalência dá isso daí pra gente, né? E é isso aí, pessoal. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.